Muito bem, meus irmãos, boa noite aos irmãos que chegaram, né? Agora, durante o nosso louvor, sejam bem-vindos. Obrigado, meu irmão. E nós vamos continuar, né, o estudo que estamos fazendo no livro Profeta Daniel. Então, abra aí sua Bíblia em Daniel, capítulo 3, por gentileza. Tem algo que a gente vai perceber, e eu queria até comentar com vocês, que vocês vão percebendo que as mensagens, a leitura é longa, né? Os textos que a gente lê são longos. Mas vocês vão ver que cada capítulo é um tema. Porque Daniel, ele foi trabalhando, trazendo as mensagens, descrevendo aquilo que ele estava vendo ali, recebendo de Deus. E ele tem um diferencial de outros profetas, de outros autores. Ele dá muitos detalhes daquelas coisas que estavam acontecendo ali. Então as leituras ficam um pouco longas. Mas se você observar, você vai ver que cada tema trazendo um grande acontecimento ali na vida daquele servo de Deus. Então hoje nós vamos ver aqui, no capítulo 3, a passagem que relata aquele momento onde os amigos de Daniel foram jogados dentro da fornalha ardente, que é uma passagem bastante citada, né? As crianças leem bastante sobre essa história, claro, de uma linguagem adequada para eles, mas hoje nós vamos aqui tirar algumas aplicações e algumas lições para nós. Então, em Daniel capítulo 3, eu vou ler primeiramente somente o verso 1, diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Vamos aqui agora fechar os nossos olhos e vamos fazer uma oração. Querido Deus, queremos te pedir, Senhor, direcionamento para nos aproximarmos desse texto. Pedir ao Pai que o Senhor nos dê a orientação para que possamos aqui tirar algumas aplicações para nossas vidas. Aprender, ó Pai, aquilo que o Senhor quer nos ensinar através desse texto. Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos, vamos relembrar aqui que na semana passada nós vimos uma grande imagem aqui, né? O rei Nabucodonosor recebeu em sonho uma mensagem de Deus. Nós vimos na semana retrasada. Na semana passada nós vimos que Daniel recebeu a interpretação de o que era o sonho e o que o sonho queria dizer para o rei e para nós. Nós vimos isso, né? Lembra as divisões que nós vimos ali daquela estátua, né? Culminando ali embaixo, naquele império que ainda não aconteceu, um império misturado com ferro e barro. Ocorre que, passando-se o tempo, Nabucodonosor ficou com aquela imagem na cabeça dele. Então, ele recompensou Daniel, mas por ele ter a ideia que ele era o senhor ali de todas as coisas ainda, que ele era ali o imperador ali de toda aquela região, daqueles países, não tinha nenhum exército ainda que pudesse vencê-lo. Então, na mente dele, ele criou a ideia que ele poderia fazer uma estátua similar àquela ali, que nós vimos ali, que Deus revelou para ele, e a gente vai ver que ele vai querer obrigar as pessoas a se prostrar diante daquela estátua. Vejam que o sonho foi impactante, né? Nós vimos aqui tudo que Deus quis falar para ele, nós vimos que foi impactante aquela mensagem, tanto para ele como para nós. Mas a gente vai perceber na continuação da leitura que ele vai continuar numa espécie, digamos assim, de um teste
ou de uma espécie de um teste que ele vai fazer ali com Deus. É como se ele estivesse querendo entender se esse Deus tinha todo esse poder mesmo que estava se apresentando ali. Então o que ele faz? Que é o que a gente vê aqui no primeiro versículo. Ele manda levantar uma estátua. Uma estátua parecida com aquela, não em aparência, mas uma estátua que lembrasse a imagem dele. Então ele mandou levantar uma estátua, a gente vai ver aqui. Eu trouxe aqui até para a gente perceber como que seria isso, né? Vou trazer aqui para nós. Mas a gente vai perceber que ele vai fazer essa estátua, mas não vai ser só, pronto, fez uma estátua, colocou ali, aqui é a estátua do rei Nabucodonosor. Não, ele ainda vai dar uma ordem que as pessoas vão ter que se prostrar diante dela. Numa nítida afronta a Deus. É como se assim, ele tivesse recebido aquela mensagem, mas na sua mente ele fala, eu vou provar que aqui eu continuo sendo o Senhor de todas as coisas. É como se ele estivesse pensando isso. E aí ele vai ali dar algumas orientações. Então, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, no verso 2 a 6, como é que ele vai descrever a atitude das pessoas diante dessa estátua. Eu vou ler os versos 2 a 6, tá? Quem não encontrou, eu estou lendo Daniel, capítulo 3, e eu vou ler os versos 2 a 6, que diz assim: Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Então, olha o que aconteceu aqui. Ele mandou levantar uma estátua parecida com aquela que nós vimos, mas que tivesse ali uma imagem direcionada para ele. Essa estátua, ele mandou levantar diferente daquela que nós vimos, porque nós vimos o quê? Uma estátua com a cabeça de ouro, com o peito de prata, os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés misturados, ferro e barro, né? Aí o texto está dizendo que ele mandou levantar uma estátua totalmente de ouro. Ou seja, na mente dele é como se ele estivesse querendo demonstrar, né? É como se ele tivesse, não, esse Deus está aqui me afrontando e eu vou mostrar para ele que eu vou fazer uma estátua melhor. Essa estátua, ela media 27 metros de altura.
essa medida que está sendo colocada aqui, é 27 metros de altura e 2 metros e 7 de largura. Então ela tinha 2 metros e 7 de largura e 27 metros de altura, toda feita de ouro. E a ideia dele era que, no momento da consagração, como nós vimos na leitura, ele colocou ali todos os líderes, todos os prefeitos, governadores daquela região tinham que estar ali. Todos os líderes de qualquer departamento, digamos assim, tinham que estar lá na frente daquela estátua. E ele chamou que todas as pessoas que tocavam instrumentos de sopro, e aqui foi descrito aqui várias vezes, os instrumentos, toda vez que tocassem, todo mundo tinha que se prostrar. Então a ordem dele era essa, ó, quando tocar, todo mundo vai ter que se prostrar aqui. Todo mundo vai ter que demonstrar aqui a forma como, digamos assim, a forma como idolatra, né, o seu rei, que seria ali, naquele momento, Nabucodonosor. Então, por ordem do rei, todas as pessoas tinham que fazer isso, como a gente viu aqui. E no final já traz uma ameaça. Aquele que não fizer será o quê? Jogado numa fornalha ardente. Nós vamos ver isso aqui e a gente vai ver que não é simplesmente ali algo que a pessoa pudesse facilmente sobreviver. Então, a atitude do rei, meus amados, era uma atitude de afronta mesmo. Por mais que a gente viu na leitura passada, Deus enviando uma mensagem do que iria acontecer com o império dele, ele tomou aquilo como uma afronta. Ele falou, eu vou aqui fazer aqui, vou mostrar que não vai ser desse jeito não. Eu vou fazer aqui uma estátua diferente. Uma estátua melhor do que a estátua que esse Deus mostrou para mim em sonho. Uma estátua que aqui a estátua dele tem um pé de barro e misturado com ferro, e nós vimos que a pedra bate lá, mas eu vou fazer aqui uma de ouro que não vai acontecer. Seria como se ele tivesse ali nessa afronta, né? Então a gente vai ver que, por mais que todas as pessoas estivessem se prostrando, mas a gente vai ver que os amigos de Daniel vão demonstrar uma atitude diferente das pessoas aqui. Acompanhe comigo na sua Bíblia, a partir do verso 7, que ele continua assim: portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem do rei, a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixastes um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, ele é lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste, sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesague e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantastes. Então, os amigos de Daniel simplesmente não se prostraram diante daquela estátua. Por mais que tivesse uma ameaça, por mais que eles soubessem de forma literal o que era essa fornalha ardente, eles não aceitaram se prostrar. Algo que é interessante aqui, que você pode se perguntar, que o texto não diz que Daniel está aqui. O texto cita somente os amigos de Daniel. Esse silêncio sobre isso, na verdade a gente não consegue nem descrever o que foi que aconteceu. Uma explicação aqui plausível sobre a ausência de Daniel seria o fato dele ser o governador principal ali,
da província da Babilônia, e ele está fazendo algum tipo de viagem. Porque a gente vai ver que depois nas outras passagens ele vai estar presente. Mas aqui, por mais que tivesse uma ordem para todos os governadores, todos os líderes estarem ali, Daniel não é citado no texto. É citado somente os seus amigos. É até uma espécie aqui, meus amados irmãos, vamos pensar aqui de um teste para aquelas pessoas. Porque, por exemplo, se Daniel estivesse ali, ele como líder, nós vimos lá no capítulo 1 de Daniel, que quando eles foram provados em relação à alimentação oferecida a ídolos, eles não aceitaram comer, né? Vocês lembram? Nós vimos aqui na primeira mensagem. Então Daniel direcionou seus amigos a não comer aquela comida oferecida a ídolos, e aí nós vimos que no final, né, por usar a sabedoria corretamente, nós vimos que na verdade ali depois eles foram até, né, reconhecidos pelo rei, pela sua inteligência, pela sua sabedoria. Mas aqui o texto cita que Daniel não está. É como se agora aquelas pessoas fossem ser testadas sem o seu líder. Seria como se, por exemplo, nós estamos aqui, né? Nós vamos fazer uma reunião em algum local. E aí o pastor está lá com os irmãos, nós vamos fazer uma visita, né? Aí o pastor está ali, ele está dando um direcionamento. E aí eis que você vai fazer uma visita a alguém só. O pastor não vai estar ali com vocês. E aí alguém vai lá e faz ali uma espécie de algum tipo de pergunta, ou tenta colocar você numa situação assim, para testar a sua fé. Seria mais ou menos isso. Isso aqui, meus amados irmãos, é até assim, algo para a gente ficar atento. Porque da mesma forma que o líder é testado, como acontece algumas perguntas, algumas situações, isso pode acontecer com vocês também. Você estar em algum local e alguém fazer alguma pergunta ali, tentar colocar vocês em alguma situação, né? Até para tentar provar a sua fé, para tentar, de alguma maneira, fazer com que você pense, né, sobre a sua fé. Isso pode acontecer, que é algo que vai acontecer com esses jovens aqui. A fé deles vai ser testada, ou nós estamos vendo que está sendo testada, e o líder deles não está lá. E a gente vai ver aqui o que vai acontecer. Outra coisa que a gente pode pensar aqui também seria, por exemplo, as pessoas falassem, não, mas aí eles foram abençoados porque Daniel direcionava a eles, né? Ou seja, não, eles estão abençoados por causa da sabedoria do líder. E a gente vai ver que não, que eles vão ser abençoados e vão receber o cuidado de Deus também de forma individual. Porque às vezes você pode pensar, mas será que alguém tem uma fé maior do que outra? Será que a fé de Daniel era maior e se ele estivesse aqui não seria diferente? Nem ia ser jogado ali na fornalha ardente? A gente vai ver que Deus vai cuidar daqueles que são fiéis a Ele, né? Vamos ver aqui a reação do rei quando ele é informado de que aqueles 3 jovens não se prostraram diante da imagem dele. Verso 13. Diz assim: Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não serves aos meus deuses, nem adorais as imagens de ouro que eu levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara de hárpara, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorares, serei no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. Olha a situação aqui que esses jovens foram colocados, né? Eles não se prostraram diante da imagem,
Aí correu aquelas pessoas ali, a gente pode colocar aqui essas pessoas aqui até como uma espécie de fofoqueiros mesmo, que estavam ali olhando, quem será que não vai se prostrar? Quem não se prostrar, a gente corre lá e vamos falar para o rei. E aqui a gente percebe, meus amados irmãos, até uma espécie de rancor que eles guardaram ali. Porque lembra que lá quando Daniel interpreta o sonho do rei, aqueles homens que estavam ali, que eram os conselheiros, eles não conseguiram entregar a interpretação, e Daniel foi colocado ali como chefe de todos eles. Então aqui seria como uma espécie mesmo ali de uma oportunidade até de prejudicar Daniel e seus amigos, porque devem ter ficado com rancor, porque ali deveria ter um deles ali que era o chefe, eles tinham privilégios para chegar próximo ao rei, aí de repente chega ali 3, 4 jovens de outro país, interpretam o sonho do rei e ainda são colocados ali numa função de destaque, né, numa posição de destaque maior da que eles estavam vivendo ali. Então o rei recebe essa informação e ele vai ficar furioso, independente de quem fosse ali, porque olha, toda a cidade, todos os líderes, todas as pessoas que estavam ali naquela região, estavam lá naquele local, era o acontecimento do momento, né? Seria, por exemplo, vai ter quando tem alguma coisa aí na Barbalha, né? Por exemplo, chega aí algum evento, as pessoas vão para lá, né? Querem assistir, querem participar, vamos ver o que vai acontecer. E ali era o acontecimento do momento. Então, quem foi convidado foi porque sabia que tinha uma ordem para ir. Quem não foi convidado queria ir por curiosidade, para ver o que ia acontecer. Uma estátua de ouro ali, todo mundo ia ter que se prostrar de forma obrigatória. Então ali muitas pessoas olhando. O rei recebe essa informação que os jovens não estavam se prostrando, ele fica irado, fica com raiva, porque a sua autoridade está sendo questionada. Por mais que ele tivesse ali questionando a Deus por causa da estátua, jamais ele ia querer aceitar que uma pessoa que fosse um subordinado dele não obedecesse a sua ordem, que é o que nós estamos observando aqui. Mas o detalhe é que eu tenho dito aqui, nessa mensagem, que ele está afrontando a Deus. Leia comigo só a parte final do verso 15 aí na sua Bíblia. A parte C. Olha o que ele vai dizer aqui, o rei Nabucodonosor. No verso 15, na parte C, ele diz assim. Ele aqui falando para os jovens, ele diz assim: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Isso é o que o rei Nabucodonosor fala para aqueles jovens. Ele faz aqui uma afronta direta contra o nosso Deus, meus amados irmãos. O Deus daqueles jovens. Eu vou repetir aqui o questionamento. Ele diz: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ou seja, que Deus é esse que vai te livrar e vai impedir de eu jogar vocês na fornalha ardente? Ou seja, o rei aqui literalmente agora afrontou a Deus, questionou. Quem é o Deus que vai livrar, que vai impedir de eu jogar vocês aí na fornalha ardente e vocês morrerem aí queimados? Mas aqueles jovens não se abalam com isso. Eu queria que, meus amados irmãos, vocês junto comigo destacassem a atitude desses jovens aqui. Olha o que eles vão responder, no verso 18. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes.
a gente lê essa parte, isso traz para nós até uma motivação. 4 jovens enfrentando ali até de forma verbal aquele rei que havia feito aqui uma ameaça direta, uma afronta direta ao nosso Deus. E aí eles respondem aqui: se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser nos livrar, Ele vai nos livrar, tanto da fornalha ardente como das tuas mãos. Esse, meus amados irmãos, é o mesmo Deus a quem nós servimos também. É o mesmo Deus que enviou Jesus Cristo para perdoar os nossos pecados, providenciar salvação para nós. Esse é o mesmo Deus, meus amados, que nós devemos colocar em nossos corações e entender que Ele também está, da mesma forma como vai livrar esses jovens, estar para nos livrar dos pecados, das tristezas e até das doenças. Porque esses jovens estão colocando aqui que, independente se ele livrar ou não, eles vão continuar servindo a Ele. O ensino, o exemplo que eles estão dando aqui, é o principal aqui para nós. Mesmo sabendo que o quê? Poderiam perder a vida ali. E certamente, se não tivessem um Deus tão poderoso, eles tinham perdido a vida. Porque a gente vai ver aqui a descrição da fornalha ardente, que era algo que não tinha como escapar. Vamos ver aqui, de forma literal, o momento em que eles são jogados lá na fornalha ardente. Nós vamos ler aqui a partir do verso 19, que diz assim: então Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se acostumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha ardente. Então, olhem o que aconteceu. O rei ficou irado, ordenou que aumentassem o fogo da fornalha em 7 vezes mais. A fornalha, meus amados irmãos, era assim como uma espécie de um forno mesmo. Era um prédio grande, com um local ali com a escada, aonde era preparado para jogar as pessoas mesmo. Não era um local para assar pão, né? Que a gente pensa assim, será que era um forno, né? Será que era um local para assar carne, para o almoço? Não era, era um local ali preparado para esse tipo de situação. Jogar ali as pessoas, né? Aqueles que eram condenados. Só que aquele homem ele ficou tão irado com essa ira que ele vai ordenar que a fornalha seja aumentada em 7 vezes mais. Ou seja, mandou que as pessoas colocassem ali mais madeira, né? Enchesse ali de carvão, coloca mais. Coloca bastante aí para o fogo aumentar 7 vezes mais, né? Se a gente pensar, como será que eles mediram isso, né? Será que colocaram um termômetro, né? Para ver como seria aí 7 vezes mais? Como será que fez isso? Certamente eles não tinham como definir isso, mas a ideia aqui era ficasse bem quente mesmo, de uma forma ali que aqueles homens fossem ali, literalmente ali, destruídos.
Vejam como aquele homem ficou irado, né? Fornalha quente. Mas a gente vai perceber o tanto que Deus vai proteger os seus servos. Porque a gente já viu aqui, o texto está dizendo que os homens que foram jogar eles lá na fornalha já foram mortos. Vocês perceberam na leitura? O texto está dizendo que eles foram amarrados, as suas mãos, as suas roupas, e aqueles homens pegaram ele e foram levar lá, né? Vamos pensar aqui, os homens trouxeram eles amarrados, e aí tinha que jogar lá na fornalha. Vamos pensar aqui como se fosse a fornalha. Então, quando aqueles homens chegaram ali só para atirar aqueles jovens, o fogo estava tão quente, a fornalha estava o fogo estava tão alto, que os homens que trouxeram eles até aqui para empurrar morreram. Ou seja, o Deus dos babilônicos não teve nenhum tipo de força, nenhum tipo de poder para proteger os seus. Essa aqui já foi uma primeira evidência que Nabucodonosor ia ser envergonhado ali. Porque as pessoas que ele mandou para atirar os servos de Deus na fornalha ardente morreram ali, somente com o se aproximar do fogo. Veja que eles nem caíram lá. Os irmãos sabem aqui, quando você vai se aproximar de um fogo, né, você sabe que o fogo está aqui. Então você vai, se aproxima, né? Eita, está quente, né? Volta, né? Vou aqui, será que... Mas o que acontece quando você atira alguma coisa no fogo? Quem pode me ajudar? Quando você faz um fogo ali e você joga alguma coisa dentro do fogo, acontece o quê? Quem falou? Você preparou um fogo, a irmã aqui falou? Não? Você prepara um fogo lá na sua casa, bastante árvores ali, e você acende o fogo. Aí você pega ali algo, uma pedra, alguma coisa e joga lá dentro. Acontece o que com o fogo? Apaga? Sobe a faísca. Então quando você joga alguma coisa ali no fogo, o fogo já está alto, já está aceso, né? Acontece assim, irmão, quando você joga algo maior, né? Que abafa. Mas se o fogo estiver bem alto, bem forte, você jogar alguma coisa ali, ele sobe as faíscas, né? Ele se assanha, né? Como algumas pessoas dizem. Então, quando eles empurraram ali aqueles jovens, a brasa que estava lá embaixo, ela saiu. A gente sabe que o fogo é direcionado o quê? Pelo oxigênio, né? Por exemplo, você está no local fechado ali, e aí você tem ali um botijão de gás. Se entrar oxigênio ali e tiver uma combustão, ele vai acender. Então, quando eles foram jogados ali, as chamas se assanharam e vieram em direção àqueles homens. E aqueles homens morreram. Porque, por exemplo, a gente está lendo aqui que eles morreram quando foram jogar os jovens. Mas pensando aqui num fogo, se você faz um fogo e você vai se aproximar daquele fogo, você vai se aproximar até o momento que você não vai se queimar, não é verdade? Você vai se aproximando, o fogo começa a queimar sua mão, você volta. Mas a gente percebe que o fogo veio com uma violência tão grande em cima deles que eles não conseguiram nem sair. E o texto diz o quê? Que eles morreram. Mas vamos ver aqui o que Deus faz e o que Deus fez com os servos dele, no verso 24, que diz assim: Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego,
servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passou sobre eles, meus amados irmãos. Olha o que o nosso Deus fez com os seus servos ali. Protegeu até de cheiro. O texto tem os detalhes ali do que aconteceu. Os servos de Deus foram lançados ali na fornalha. Os homens que foram jogar morreram lá em cima. E eles foram protegidos até o ponto de não sair nem com cheiro de fogo na roupa deles. Às vezes a gente faz um fogo em casa, né? E aí você fica perto ali, você fica todo ali, né? Cheirando, né? Até depois a esposa fica, né? Eita, ficou perto do fogo, não sei o quê. Tem uma lanchonete lá perto da nossa casa, que às vezes a gente vai lá comprar alguma coisa, e lá é bem abafado. Aí lá de casa ninguém quer entrar lá, porque quando a gente sai, a gente vai lá dentro, quando a gente sai com o cheiro todinho lá do ambiente ali, né? Que é bem fechado o ambiente. Aí o cheiro fica ali. Aí sempre eu que tenho que ali, mas já sabendo que depois tem que trocar de roupa, tomar banho. A irmã está rindo aqui na frente. Mas, meus amados irmãos, eu estou contando isso aqui para vocês verem que essa questão, por exemplo, do cheiro, né, é impressionante na vez desses jovens aqui. Né? Porque às vezes a gente, numa situação bem menor, a gente fica com o cheiro, né? Essa lanchonete que eu contei para vocês aqui, eu entro lá dentro às vezes, não é sempre, para comprar ali alguma coisa, eu fico ali 5 minutos, quando eu saio, um dia eu fiz um teste. Eu passei lá e comprei e não disse a ninguém lá em casa, né, onde eu tinha ido. Comprei tudo, aí cheguei, sentei, vamos aqui, vamos jantar aqui. E não disse de onde era, né? Aí passou um tempo, né? Aí Nezinho falou, você comprou ali em tal lugar, não foi? Foi por quê? Porque eu estou sentindo o cheiro em você. Então, essa questão de cheiros, né? É fácil para pegar. Mas Deus protegeu esses jovens até nessa questão. Nem cabelo chamuscado, nem cheiro de fogo. E ainda por cima a gente vê aqui o relato de um quarto homem, representando aqui um anjo de Deus ali dentro da fornalha ardente. Os homens dançando, né? Já pensaram a cena? O rei com raiva e irado, ele manda jogar os homens na fornalha. Aí ele olha para cima, os seus subordinados mortos. Aí ele olha lá para baixo, os homens que ele acabou de ordenar mortos estão ali dançando, e o texto está dizendo que eles estão salteando dentro do fogo. O rei esperava gritos, né? Quando jogou ali, ele falou, pronto, agora vamos só esperar, o povo gritando lá dentro. E eis que ele olha e vê homens salteando, dançando ali no fogo, né? Tem aí alguns desenhos aí que relatam essa passagem, que eles colocam ali, né, os amigos de Daniel dançando ali no fogo, porque o texto diz que eles estavam salteando mesmo, animados, né, vendo o que Deus tinha feito com eles ali. E o texto trazendo aqui ainda o relato aqui de um quarto homem, representando o quanto que Deus cuida de nós, meus amados irmãos. Deus, ele está sempre do lado, meus amados, daqueles que são fiéis a Ele. Hoje nós somos testados em nossas vidas de formas diferentes. A fé desses homens aqui foi testada naquele momento ao extremo. A nossa fé também é testada em proporções menores, em situações diferentes, cada um na sua situação. Mas a gente sempre tem que estar pronto, meus amados irmãos, para demonstrar a nossa fé, demonstrar essa confiança mesmo no nosso Deus, demonstrar que se aquilo está acontecendo na sua vida,
Você pode demonstrar a sua fidelidade e ter a confiança que Ele vai lhe proteger, que Ele vai lhe ajudar, que Ele vai lhe mostrar como resolver aquela situação. Que é o que Daniel sempre faz. A gente vai ver na continuação que Daniel, nos momentos mais difíceis, ele vai buscar essa ajuda em Deus. Ele vai colocar a sua confiança nele. Mais à frente a gente vai estudar a passagem de Daniel sendo jogado na cova dos leões, né? Nós vamos estudar isso lá depois do capítulo 8. E a gente vai perceber o tanto que ele ali ainda vai botar essa confiança no nosso Deus, meus amados irmãos. Então, às vezes as pessoas querem que Deus os ajude, mas não querem ser fiéis a Ele. Eu tive um contato com uma pessoa tem algum tempo aí, e essa pessoa ela estava ali perdendo um ente querido. E aí eu fui fazer uma visita e tudo mais. Essa pessoa ela não é crente, mas o familiar dela que estava doente era crente. E aí eu conversando com ela e tentando animar, e ela me dizendo assim: pastor, eu fui lá visitar a meu ente querido, né? E eu pedi a Deus ali para fazer um milagre, pedi para Deus fazer o milagre que Ele fez na vida de Lázaro, para que ele levantasse, e não levantou. Isso falando para mim, né? E aí eu pensando em como aconselhar, mas ao mesmo tempo sabendo que aquela pessoa não queria saber de Deus. Então ela estava ali questionando a Deus, questionando porque Deus não levantou, né, o seu ente querido naquele momento, questionando por que Deus não ouviu o pedido dela, mas ela não queria Deus na vida dela. Ela foi evangelizada e tudo mais, vários irmãos conversaram com essa pessoa e ela não quis Deus, não queria Deus e não quis até hoje. Mas naquele momento ali, naquele momento de desespero, ela questionou a Deus, ela queria que Deus fizesse o mesmo milagre que fez com Lázaro. Né, no momento ali de desespero, ela queria que fizesse. E aí eu fiquei pensando, né, como aconselhar e pensando assim, realmente é complicado, porque é uma pessoa que não quer obedecer a Deus, mas quer receber as bênçãos de Deus. E nós estamos vendo aqui 4 servos de Deus que confiaram, sabiam que poderiam perder suas vidas, mas confiaram em Deus e foram recompensados aqui. Concluindo, eu quero ler aqui com os amados versos 28 e 29, que o rei vai se render ao nosso Deus. Ele vai reconhecer o grande poder que ele demonstrou ali. Versos 28 e 29. Depois de tudo isso aqui que a gente já viu, ele disse: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, eu faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que dizer blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Sempre tem que ter uma ameaça, né? No final, né? Aqui no final ele diz: quem agora falar blasfêmia contra o Deus único, o nosso Deus, ele diz aqui, vai ser despedaçado. Mas a ideia é que agora ele entendeu, ele falou: pronto, eu afrontei esse Deus, mas olha o que ele fez aí, não tem mais dúvidas sobre o poder desse Deus, o que ele pode fazer. E aí ele resolve ali colocar esse decreto, né? Nós vamos ver mais à frente, se vocês não leram, a gente vai ver que vai chegar um momento que esse rei vai se converter. E inclusive ele vai escrever uma parte desse livro. Não sei se os irmãos
já perceberam isso? Que vai haver ali, eu não vou adiantar todos os detalhes, mas a gente vai ver que vai haver ali a conversão dele, e ele vai relatar de próprio punho, ele vai escrever ali, Daniel vai incluir aqui no seu livro, mas ele vai entender que só tem um Deus, Deus único, o nosso Deus, o único que pode livrar de todas as situações, de todos os problemas, e o único que pôde ali livrar os servos que estavam ali naquela situação. Concluindo, meus amados irmãos, o rei tentou desafiar a Deus e teve os seus homens mortos pelo fogo e presenciou os servos do Deus Altíssimo sendo protegidos. E nós podemos aprender com isso que Deus nunca nos abandona. Por mais que nós possamos se sentir em problemas e em dificuldades, o nosso Deus nunca nos abandona, mas nós precisamos ser fiéis a eles. Ser fiéis a Ele. Ser fiel no muito, ser fiel no pouco, ser fiel na grande dificuldade, na pequena dificuldade. Mas nós precisamos ser fiéis e confiar que as outras coisas Ele vai nos acrescentar. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar.